que eu fiz? E aquilo foi muito pesado para mim. E foi a primeira vez que eu pensei em parar de tradear. Bom, pessoal, tá um pouco de barulho aqui dos carros aqui fora. Eu tô aqui no hotel, mas eu tô com um pouquinho de tempo, então eu vou continuar contando as minhas histórias, né? Sobre ganhos, perdas, algo que me deixou muito marcado na minha carreira do Forex. Eu não estou muito acostumado a me abrir assim desse jeito, mas eu vou contar de uma perda que assim mais me marcou, principalmente porque foi no início, né, da minha carreira do Forex. Foi numa sexta-feira que eu tinha trabalhado na fábrica, aí depois eu fui na frente do computador e deu 8 horas, 9 horas, deu 10 horas, deu 10h30 e eu não tinha feito nenhuma posição. E aquilo lá começou a me deixar meio agoniado, sabe? Eu falei assim, puta, não fiz nada ainda e eu queria entrar, fazer entradas. Eu resolvi fazer uma entrada num lugar muito aleatório. Eu entrei vendido no Libra Yen, ele subiu um pouquinho só, aí eu já entrei vendido. E aí ele não voltava, aí ele começou a subir, aí ele começou a pegar força, né? Eu coloquei mais uma posição, aí continuou subindo, coloquei mais uma posição, achando que ia voltar porque não tinha movimento, né? E aí o que aconteceu? De repente, do nada, ele pegou e explodiu para cima. Então ele me arrastou 3 posições lá para cima, aí eu fiquei com as 3 posições e ele ficou aqui balançando. Aí eu achei que ia voltar e coloquei mais uma posição e ele não voltava. Aí ele ficou ameaçando descer, subia, descia, subia, mas o pequeno lucro de uma posição só não estava rendendo, né? Não estava deixando os outros positivos. Então não tinha como sair. De repente ele pegou e subiu ainda o mesmo tanto que subiu de novo. Então eu já estava mais ou menos aí uns 150 pips negativo. E aí eu peguei e coloquei mais uma posição, só que aí eu coloquei uma posição grande. E aí eu tentava ajustar com outras posições ali para ver se aliviava um pouco o negativo, mas não aliviava aquilo. Começou a me dar dor de cabeça. Fiquei muito tempo na frente do computador. Tava 11 horas, meia-noite, 1 hora, eu fiquei até quase 2 horas preso nessa operação. Aí quando de repente ela pegou e pum, subiu novamente. Então ela fez 3 subidas muito fortes e eu acabei ficando com um negativo gigantesco. Se for desse jeito Forex, eu acho melhor continuar trabalhando na fábrica, né? O meu saldo sobrou, acho que foi mais ou menos 20% do que eu tinha de saldo, né? E aquilo me deu uma frustração muito grande, me deu uma decepção muito grande, porque foi uma série de erros que eu cometi ali, né, na operação. Sei que quando eu dei o stop loss ali, eu tava tão cansado, mas tão cansado assim, que uma dor de cabeça tão grande que teve uma coisa que eu me lembro, que eu fiquei assim uns 10 segundos apagado assim. Aí depois eu voltei ao normal. E quando eu vi, eu falei, meu, o que eu fiz? E aquilo foi muito pesado para mim. E foi a primeira vez que eu pensei em parar de tradear. Porque eu falei, isso aqui não é para mim não. Isso aqui não dá para mim. Porque, cara, me exigiu muito. Eu falei assim, muita gente pensa que trabalhar usando o corpo, né, é pesado. Tem gente que fala assim, não, usar a cabeça é mais de boa. Mas ali eu botei na balança, falei assim, nossa, cara, se for desse jeito Forex, eu acho melhor continuar trabalhando na fábrica. E eu passei no sábado e o domingo, assim, muito mal, bem assim, pra baixo, sabe? Me achando, cara, totalmente inútil. Então, até minhas filhas também perceberam, mas eu não conseguia disfarçar.
E eu sei que me deixou muito mal mesmo. Na segunda-feira, terça-feira, fiquei naquela dúvida se parava ou não. E aí eu resolvi continuar. E por que eu resolvi continuar? Porque eu já tinha um histórico de ganhos, né? Não era tanto assim, mas eu já tinha um histórico de ganhos. E eu falei, eu resolvi me dar mais uma chance. O que me apoiou muito nessa tomada de decisão foi a minha família. Eu falo, quanto vale o sacrifício pela minha família? Se eu pegar e desistir agora no meio do caminho, então minha família vale só isso daí? Achei pouco e continuei. E daí pra frente, aí fui começando. Lógico que tive várias outras perdas que eu vou contar pra vocês, mas essa foi a que me marcou muito, né? Porque foi a única que eu peguei e falei, vou parar. Foi a única. Espero que tenha sido de ajuda pra vocês e base. E daqui pra frente eu vou estar contando várias histórias, não só de perdas, mas de ganhos também, para que você tenha uma base, né, do que vocês vão passar aí pela frente aí. Gente, já passei muita coisa ruim, hein? Pessoal, se vocês quiserem que eu continue com as minhas histórias, curte aí pra mim, por favor, tá? E coloca seus comentários. Você que já teve alguma situação de perda aí, coloca aí pra gente também ter ideia de como que você reagiu a essas grandes perdas, beleza? Tamo junto, valeu!